Irmãos, boa noite. Muito bom. Quero, antes de qualquer coisa, fazer 2 agradecimentos. Um é pelo musical de Páscoa da semana passada, né? Nós tivemos 2 apresentações. Hoje eu encontrei um aluno meu que veio na cantata com a sua família. E eu agradeci a ele, a mãe dele, e a mãe dele falou assim: a gente não resistiu. Tivemos que vir nos 2 dias. Legal, né? Então, eu agradeço aos irmãos que trabalharam tanto para que a cantata, né, o musical, ele fosse realizado. E eu quero mais uma vez agradecer o pessoal da transmissão, porque ontem e anteontem nós estivemos nas consagrações. Irmãos, muita gente tem assistido os nossos cultos, ou ouvido, né, as mensagens gravadas, mas é bastante, irmãos. Precisamos continuar. Eu agradeço vocês que têm se dedicado, o pessoal do som e da transmissão. Peço que a gente melhore, porque muita gente tem uma pessoa amada nossa, né, que é a irmã Cilda, e ela não pode ir em todos os cultos em Jardim São Norberto. E ela me procurou no final do culto, né? Não que me procurou, a gente se encontrou, desculpa. E ela me disse: eu não posso vir a todos os cultos, tem dia que eu não estou bem. Mas quando eu não venho, eu assisto o culto em Vila São José. Então, a gente tem que continuar, irmãos. Tem gente fazendo um bom proveito desse momento que nós estamos passando aqui em Vila São José e da oportunidade que eles estão tendo de assistir, né, o culto que nós estamos realizando para o nosso Deus. Tá bom? Então, que Deus abençoe todos os irmãos. Vamos orar. Muito obrigado, meu Pai, pelo momento que passamos cantando em louvor ao Teu nome. E eu peço que o Senhor nos abençoe agora na exposição da Tua palavra e no aprendizado. Que todos nós possamos sair cheios do Teu Santo Espírito e, ó Deus eterno, que nós possamos também ser revestidos do Teu poder para que possamos testemunhar de Jesus Cristo a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome dEle, Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, eu oro ao Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 3, e desde já eu desejo uma feliz Páscoa a todos. Atos capítulo 3, verso 11. Que o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, possa reinar em nossas vidas, dirigir os nossos passos. A Bíblia nos diz no verso 11 de Atos capítulo 3: e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envia ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo,
dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo, sim. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Meu Pai, eu agradeço pela tua palavra. Clamo ao Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão trabalhando na tradução das Escrituras a povos que não têm a Bíblia completa ainda. Aqueles que estão levando a tua palavra a povos que ainda não ouviram do Evangelho. Deus eterno, eu agradeço por ela, porque ela tem transformado a vida dos teus servos que se reúnem aqui em Vila São José, que também, ó Pai, ouvem a tua palavra através das redes sociais. Muito obrigado pela transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe-nos nesse instante e que a gente possa glorificar o teu nome. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Bom, como eu disse no começo, Feliz Páscoa a todos nós. O verso 11, ele começa relatando que com Pedro e João havia alguém. Quem era esta pessoa que estava com Pedro e João? Verso 11, por favor. Quem é essa pessoa? Alguém que a Bíblia simplesmente o trata como coxo. Quando a gente olha para os versos de cima, versos de 1 a 10, a gente vê essa história. A Bíblia descreve o que acontece com este homem que é chamado de coxo. Mesmo que você não lembre, você pode olhar os versos. Mas vamos contar essa história para aqueles que são mais jovens da Bíblia. O que aconteceu nesse dia? Vamos lá. Como é que começa essa história? Isso. Eles... Muito bom. Isso. Então, Pedro e João vão ao templo. E aí, o que acontece? Outra pessoa. Eles se deparam com... E ele era coxo sempre, né? O pessoal o levava até ali. Ótimo. E aí, o que acontece? Eles se encontram. Eles se enxergam. Se você é um coxo que está mendigando desde criança, quando uma pessoa chega perto de você e te olha, o que você espera? Receber uma esmola. Só que Pedro e João tinham algo diferente para ele. E quem lembra o que Pedro e João falam para ele? Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, te dou. E aí, este homem, tendo fé, nunca vamos nos esquecer disso, e a gente acabou de ler que ele teve fé. Pedro e João pegam em sua mão e levanta-te e anda. Coloca esse homem de pé e é aquele negócio. Não é questão de repente alguém está meio mal e, sei lá, um homem qualquer diz: olha, nós oramos e você está curado, levanta aí. E ele levanta todo cambaleando. Não, não é isso. Ele era coxo de nascença, como ele tinha força para se colocar de novo. E a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando. Sabe por quê? Porque ele ganhou pernas novas. Foi isso que ele ganhou. Não houve conserto. Houve um milagre. Pernas novas. Muito bom.
A partir daí, esse homem, ele se apega a Pedro e João, viu? Verso 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Olha, irmãos, vamos lá, hein? Tem que falar a verdade. Imagina se isso acontece com a gente. Irmãos, a gente não fica muito bem não da cabeça. Não é? Ué, se isso acontece com a gente. O problema é que alguns querem que isso aconteça de novo, mas, irmãos, a igreja já está estabelecida. Já são 2000 anos de história. Essa caminhada que nós estamos para encontrar com Cristo, seja pela nossa morte ou por sua vinda, já está tudo estabelecido. Os milagres continuam acontecendo, mas a gente não precisa de uma marca poderosa hoje, como aquela marca que foi dada naquela época, porque naquela época a igreja estava chegando e invadindo o povo judeu, invadindo o restante daquelas pessoas que viviam ao redor dali. E hoje em dia a igreja já chegou em muitos lugares, talvez em lugares mais remotos do que o nosso. Eu não duvido que aconteça alguma coisa, claro que não, eu sei que Deus é poderoso, mas só que Deus não vai ficar fazendo estas coisas. Os apóstolos curaram todos os coxos que eles encontraram. Jesus curou todos os coxos que ele encontrou? Ah, não, isso mesmo. De repente o apóstolo via alguém, ficava com pena e curava. Por que Paulo não cura Timóteo então? Fala para o livro de Timóteo. Mas aqueles que são experientes na Bíblia, qual era o problema de Timóteo? Um problema no estômago. O que Paulo fala para ele? Misture com vinho, tome um remédio. É isso. Mas é claro que se isso acontece com a gente vai fazer o quê? Estar perto dessa pessoa. Algumas pessoas que foram curadas por Cristo quiseram caminhar com ele. O gadareno, o Senhor Jesus disse não. Então esse homem está junto com Pedro e João. Entra no templo, está lá com eles. É claro que todo mundo que conhece aquela pessoa está como? Espantada. Verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais? Continue o texto. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Sabe o que eu enxergo nesse versículo? Eu enxergo estes homens dizendo para todas as pessoas. Imagine, a gente precisa imaginar 3 pessoas aqui e todos os conhecidos do coxo olhando para eles, querendo chegar perto. E todos espantados. Esse homem, ele não pode ser aquele que sentava ali na porta do templo. É isso que eles estão. Sabe o que eu olho Pedro falar? Ué, vocês não ouviram de Jesus? Como é isso? Lembra aqui o que o coral fez hoje? Cantou uma música que dizia Hosana, não é? Hosana. E o pastor Viana pregou. Vamos perguntar para ele, que a gente esquece das coisas. E é assim que se aprende. O aprendizado para qualquer coisa é, você aprende algo, aí você esquece, aí você busca o conhecimento de novo. Quando você começa a lembrar e você se apropria, você aprende. Hosana não é uma palavra que a gente vive falando, mas o Senhor ensinou a gente, eu gostei. Como é o significado? Salva-nos, Senhor. Está vendo? O povo, como assim? Não foram vocês que colocaram? Hein, Marola, como é que é mesmo que a gente pôs aqui? O que a gente pôs aqui para o Jesus passar? Os ramos de palmeira, o que mais? As vestes, os mantos. E você passou, né? Você era o nosso Jesus, passou por aqui. As crianças vieram, cantaram Hosana. Sabe o que é isso? É o que aconteceu naquela época. Mas foi esse povo aqui que fez isso. Foi esse povo que disse, salva-nos. É esse povo que está espantado agora. O mesmo povo. Imagine, por favor, quem me ajuda? Quem me ajuda? Escolha um estado do país aqui. Quem vai me ajudar? Deixa eu ver. Você, Ivanete. Israel, imagina, aquele país super grande.
Fala aí um lugar que ele tem o tamanho assim. Qual o menor? Qual o menor estado do país? Sergipe. Ele é menor que Sergipe. Agora, onde as pessoas viviam? Você acha que as pessoas não ouviram falar de Cristo? Claro que ouviram falar de Cristo, todos ouviram. Mas por que vocês estão espantados então? Vocês ouviram falar dele, vocês viram o que ele fez. Muitos viram o que Jesus fez. Agora estão espantados, como se viesse da gente. Nós estávamos com ele. Você conhece o coxo, mas você me conhece também. Todo mundo ouve falar da gente. Porque vocês estão espantados. Algumas vezes é isso que parece. Alguém vê uma transformação em nós e fica espantado. Isso é uma coisa boa. Quando você encontra alguém que fala de um irmão em Cristo seu, olha, antes de se converter, é que assim, é aquele negócio, irmãos, a melhor coisa é ser crente desde criança, tá? Mas existem pessoas que chegam ao evangelho adultas. As pessoas têm vidas diferentes, mas não é bacana quando alguém chega e fala assim, essa pessoa agora é diferente? Não é? Mas por quê? Porque agora ele é crente. É gostoso ouvir isso aí. Porque agora ele é crente. É muito legal. O problema é o contrário, né? Ainda diz que é crente. Aí não tem como não pedir perdão no dia da ceia, não, irmãos. Quando a pessoa fala, a não ser que seja um acusador blasfemo, que também tem. Tem gente que qualquer coisa quer dar checkmate na gente. Mas a gente pega eles. É só ficar atento. Tem gente que qualquer coisa apela. Você não é crente? Fala assim, né? Mas quando a gente faz algo que envergonha realmente o nome de Cristo, e alguém fala pra gente, ainda diz que é crente, é triste. Mas é legal quando Cristo transforma as nossas vidas. Talvez a gente era coxo em algum lugar, em alguma parte, né? Assim, fazendo só uma experiência mental. Em alguma parte da nossa vida a gente era coxo e Deus restaurou. Isso é bom. Deus restaurou o que na tua vida? Eu não quero espiritualizar o texto não, tá? Não é isso que eu estou fazendo. E nem vou, você sabe que eu não vou fazer isso. Mas, Deus restaurou algo da tua vida? Você lembra disso? Olha, Deus fez isso por mim. Glorifique a Deus, faça como esse homem. As pessoas estavam espantadas. Mas esse homem sabia realmente o que tinha acontecido. Pedro e João sabiam o que realmente tinha acontecido. E aí Pedro não perde a oportunidade. João não perde também a oportunidade. Claro que Pedro, como líder, ele toma a frente. E João está ali ao seu lado. Talvez orando, talvez levando alguém de canto. Mas agora nós vamos falar somente de Pedro, porque o discurso é dele. E Pedro, ele não perde a oportunidade. Olha para o povo, faz esse questionamento e depois acusa o povo. Por favor, comigo, versos de 13 a 15. O Deus, ele fala assim, né? Porque vocês estão espantados, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes. E perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Muito bem, aqui o povo se encontra com a palavra do Senhor. É um apóstolo falando. É algo que depois vai ser relatado por Lucas. É a história da igreja acontecendo. E é assim que a gente deve se comportar. Apóstolos, eles nos ensinaram o que deveríamos fazer. Apóstolos nos ensinaram como é que uma igreja deve se comportar. Apóstolos deixaram os exemplos de Cristo. Foi isso que eles fizeram. E aí esse homem vai e acusa o povo. É claro que se eu e você, a gente for argumentar
contra o nosso povo, não vai ser desta forma. Porque isso aqui é em relação àquele povo. Primeiro, a Bíblia está dizendo que Pedro diz que eles entregaram a Jesus. Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. A primeira coisa que acontece é que eles entregam a Jesus. Volto ao exemplo que dei agora há pouco. É o mesmo povo que há 5 dias atrás tinha gritado: Hosana, Hosana, Hosana. 5 dias antes, não 5 dias agora, né? Mas 5 dias antes da crucificação de Cristo. Hosana, Hosana, Hosana. Salva-nos, salva-nos, salva-nos. O que eles fazem? Eles entregam o Senhor Jesus. Meus irmãos, deixe eu fazer uma pergunta para você. Esses homens, eles entregam Jesus para quem mesmo? Para Pilatos, né? Não é isso? Entregam para Pilatos. O texto de Hosana, que eu queria ler, mas não vou, para você que gosta de marcar aí a mensagem, é Mateus capítulo 21, versos de 1 a 11, tá? Mas eu vou para frente, tá bom, irmãos? Mas deixa aí marcado para você ler depois. Eles vão e entregam este homem para Pilatos, o Jesus, o Deus Santo. Pergunto a vocês, o povo tinha força para impedir a morte de Cristo? O que você acha? O povo tinha força? Legal, né? Eu também acho que tinha. O povo sempre tem força. Eu pulei a leitura de um texto, mas esse eu não quero pular. Porque tem um texto que mostra a força do povo. Quem acha para onde eu vou agora? Você que está comigo na mensagem, fala assim, né, eu já sei para onde você vai. Se você não lembra o texto, você só fala para mim, para onde eu vou agora? Hã? Barrabás? Não, quase. Mas tudo bem. Barrabás eu vou daqui a pouco, já está lendo meu pensamento. Amém. Não, amém não. Nada de ler pensamento, é só uma brincadeira nossa aqui. Vamos lá. Você lembra quando Cristo foi questionado? E ele, inteligentíssimo Senhor, nós temos que ser como Jesus. Não respondem os homens, mas perguntam sobre o batismo de João. Quem lembra? Lembra, todo mundo lembra. Todo mundo, Guilherme lembra. Você é Guilherme? Acertei? Você lembra? Natanael lembra também, não lembra? Gente, se vocês não lembrarem, hoje vai ter chicote aqui. Não, peraí. Você lembra, irmã Isabel? Fala a verdade para mim, pro papai. Não lembra? Você lembra, né, Marola? O que Cristo faz? Não, agora eu não aceito. Vou ler o texto, mas depois. Eu quero saber. Vai, Marola, fale você. Fale você para mim. Fale você para salvar. Tem que remir, irmã Isabel. Rapidinho. Quando as pessoas questionam Cristo, Cristo dá o exemplo de João Batista. Ele fala assim, o batismo de João? Do batismo de João. Vem do céu ou dos homens? E aí? Opa, e aí gostei. É isso. Eles vão lá e fazem uma reunião. Se eu disser dos homens, o que vai acontecer? Olhe para o texto comigo. Vamos para o texto, Marcos capítulo 11. Vamos para o texto. Esse eu preciso ler. O Hosana, acho que o pastor Viana leu na semana passada. Foi isso, pastor Viana? Leu na semana passada, Hosana? Então, eu vou pular. Verso 27 de Marcos capítulo 11. Olha só. Marcos capítulo 11. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos se aproximaram dele, e lhe disseram,
com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes, também eu vos perguntarei uma coisa. E respondei-me, e então eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Isso é uma boa técnica, hein? Tá vendo? Eu tenho. Ah, você trouxe para mim? Mas eu tenho aqui, obrigado. Eu percebi que vocês estavam preocupados comigo, pus a mão no bolso, achei. Estava suando muito? Mas nós os amamos, certo? Suado ou não. Essa técnica é excelente. De vez em quando a gente tem que usar isso aqui, porque a gente não tem resposta para tudo, tem? Mas só que eles também não têm. Sem Cristo, as respostas ainda são mais vagas. É com Cristo que a gente vai andar. Com Cristo, com Cristo, com Cristo. Aprenda com Ele. Ao que Ele fala, e respondei-me. E eles arrazoaram entre si, dizendo, se dissermos do céu, Ele nos dirá, então por que não cresces? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo. Porque todos sustentam que Jesus verdadeiramente era profeta. O povo tinha poder para mudar as coisas? Tinha. Só que, sabe o que o povo fez? O povo mudou de lado. E o mesmo povo que dizia, salva-nos, 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 depois começou a gritar, crucifica, crucifica, crucifica. Feliz Páscoa. Ele morreu por mim e por você. Então esse é o povo. Primeira acusação, vocês entregaram. Volte para lá, você lembra qual foi a segunda? Vamos lá para o texto? Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, além de entregar, eles perante Pilatos, o negaram. Depois, eles preferiram um homicida e negaram o Senhor Jesus também. Negaram o santo e o justo. Veja verso 13, o final do verso 13, diz assim, né? Entregaste-se perante Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Irmãos, vamos lembrar, o Pilatos chegou à conclusão de que Jesus era inocente? Chegou, né? O que Pilatos fez para soltar Cristo? Vamos lá, quem lembra? Tudo bem. No final foi a conclusão, tá certo. Lavou as mãos. Mas o que ele fez para soltar Jesus? Bom, ele, aquilo que eu falei na quarta, ele usou a coisa certa pelos meios errados. O que ele fez? Ele tentou libertar Jesus a tradição de soltar alguém. Ele tinha autoridade de soltar, mas ele pediu para o povo fazer isso. O que mais que ele fez para tentar soltar Cristo? Ele reconheceu que Jesus era inocente ou não? Sim, o que mais que ele fez? Muito bem. A ideia dele é, vou castigá-lo, ele passa pelo flagelo, ele leva as chicotadas, e eu entrego o rei para eles. Alguém vai querer um rei humilhado? O que o povo falou? Imagina, não quero nada disso. Olha, vocês estão indo de trás para frente? Poxa. Mas o que ele fez em primeiro lugar? Mandou para Herodes. Aí, ó, eu e você nascemos para estar junto mesmo. Parabéns. Mandou para Herodes, quem sabe? Ele não é Galileu? Lembra? Ele não é Galileu? Mande para Herodes, que cuida da Galileia. Tentou soltar Cristo. Eu não vou nos textos, porque eu já fui nos textos com os irmãos na quarta-feira. E também não dá tempo de eu falar tudo hoje. Bom, esse homem reconheceu. Mas o que o povo faz? Nega. Hosana, Hosana? Agora não mais. O povo continua, porque como foi dito aqui, verso 14 diz, mas vós negastes o santo e justo, e pediste que vos desse um homem homicida. Agora estão espantados, mas pediram Barrabás. Solta-nos Barrabás. Solte-nos Barrabás e a este crucifique. Aquele que fazia milagres.
aquele que todo mundo está dizendo que ele ressuscitou. Estão espantados? Foram vocês que fizeram isso. Ele está acusando o povo de entrega, negação, e negação 2 vezes. E por último, que eu marquei para os irmãos aqui, que eles mataram a Jesus. Verso 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Irmãos, estes homens conheciam a Jesus. Esses homens conhecem a Barrabás. Você acha que eles não sabiam quem era Barrabás? Irmãos, as notícias correm. Um lugar pequeno, as pessoas conheciam esse homicida. Mas elas pedem Barrabás. Irmãos, isso chega a ser incompreensível. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus tinha que morrer. A questão é aquilo que eu falei também na quarta-feira para os irmãos. Precisa ser eu o acusado de entregar Cristo? Porque Pedro e João não foi acusado disso. Precisava ser eu o que negou Cristo. Mesmo Pedro tendo negado o Senhor Jesus. Mas não foi essa a negação. Precisava ser eu. Precisava ser eu ser o acusado de matar Cristo. É só isso. E eu sei que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu também faço parte disso quando eu olho à distância, não ao redor aqui do texto. Mas quando eu olho à distância, eu sei que foi pelos meus pecados. Mas precisava ser eu? Vamos voltar rapidamente na quarta-feira? Precisava ser eu que entregasse Jesus? Precisava ser Judas? Que alguém entregaria. Agora, tem que ser você? Tem que ser eu? Será que é isso que Deus fez com Judas? Você vai para o inferno? Foi isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai vir escândalos, irmãos. A Bíblia diz isso. Precisa ser eu. Que escândalos virão. Tem que ser eu. Será que o Senhor Jesus um dia vai olhar para mim e falar que veio um escândalo na igreja por causa de mim? Então são essas coisas. Os apóstolos estão acusando o povo de que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que nós nunca sejamos acusados de nada que envergonhe o nome do Senhor. Porque é isso que acontece com o povo. O povo de vez em quando muda de lado. Parece que as coisas invertem. E mesmo no meio dos crentes, hein? Parece que as coisas invertem. A resposta é não para isso. Que Deus tenha misericórdia desse povo que está se reunindo aqui hoje e desse povo que tem ouvido a gente. Você que está ouvindo, que seja hoje, que seja outro dia. Que Deus tenha misericórdia de você e da sua família. Mas esses homens, eles matam o príncipe da vida. Bom, mas aí ele fala essas coisas e mostra o porquê este homem foi curado. Verso 16. Bom, depois de falar tudo, ele diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Muito bem. Este homem aqui, ele foi realmente curado. Muitas pessoas que nós amamos não foram. Tem gente que foi. Tem sim. Tem gente que foi. E tem gente que está vivendo até hoje. Pode ser incompreensível, mas está vivendo. O seu propósito na tua vida, a gente sabe que é diferente. Pronto. É bom você não esmorecer mesmo. Trabalhe sem parar. Porque é assim. Outro dia eu vi um homem dizendo: Deus me curou. Só que o Senhor Deus decidiu me curar por meio da medicina. Eu achei muito lindo isso aí, da pessoa. Não é cura? É. Só que hoje em dia Deus cura muito mais do que antes.
Você já imaginou, você que traz as crianças à vida, à luz, desculpa, a vida não. Você já pensou quando as crianças estavam atravessadas e não existiam as técnicas medicinais? O que tinha que fazer? Ela estava atravessada na barriga da mãe. Eu sei que tinha gente que nascia mesmo, mas eu acho que a mortalidade era maior. Ué, é milagre. Fé. Este homem foi curado de uma forma diferente. Mas um milagre sempre tem que ser algo sobrenatural, tem que ser assim, e tem que ser algo que glorifique a Deus. Eu entendo. É esse o milagre que a gente quer ver, é isso que aconteceu na vida desse homem, é verdade. Depois que uma coisa como a medicina vem, a gente percebe que não é sobrenatural, mas o conhecimento que vem sobre nós, a gente tem que lembrar que é Deus que nos dá, hein, irmãos? Este homem, por causa de sua fé, ele foi curado. Só que nós precisamos lembrar que a fé, ela começa nos salvando. A primeira coisa que a fé faz é crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí a gente se torna crente, a gente se torna filho de Deus. É isso que acontece com a gente. Claro que depois vem todos os milagres, né? A gente pode chamar de milagre, pode chamar de restauração, transformação. Mas a primeira coisa que acontece é a nossa salvação. E a nossa salvação depende da fé. Vamos caminhar no livro de João. Quem topa? Vamos lá. Amém, né? João 1, lembra? 11 e 12. Para que abrir a Bíblia, Ju? E veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É lindo, não é? Ao se crer no seu nome, obrigado. João 3,16, aí vai ser mais forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lindo ou não é? Hein? E o 5,24? Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Fala para mim. E o 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem que ter fé nele, eu não tenho. Vamos pegar outros aqui, que eu vou decorar ainda. Eu acho que você deve saber de cor, mas eu não sei ainda. João 6,39, cadê? Vamos lá, quem lembra? João capítulo 6, verso 39. Vê se não é lindo isso aqui. Vamos lá? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. É lindo, não é isso? Hein? João, capítulo 8, verso 39. Vamos lá? João 8. Opa, será que eu marquei certo? Não marquei. Não é esse. Eu estou no texto certo? Não estou. É João 8, 12. Não, 39 não. Ficando louco. O quê? Não, 32 eu não quero. Eu quero 12. Eu marquei errado mesmo. Eu quero 12. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Precisamos de fé para poder ter todas essas bênçãos na nossa vida. Então aquele homem teve fé e agora ele está curado de tudo, da sua paralisia. Vamos continuar o texto, porque agora nós vamos para o verso 17. No verso 17, ele acrescenta
que os príncipes também são culpados e que o povo fez o que fez, porque não sabia o que estava fazendo. Nesse ponto, eu acho uma coisa maravilhosa da parte de Pedro falar isso. Eu acho maravilhoso. Ele acusa aquelas pessoas, só que ele diz, ó, vocês fizeram isso porque vocês não sabiam. Vamos ler o texto, porque eu preciso falar uma coisa para vocês agora. Primeiro vamos ler o texto. O verso é o 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. É interessante isso daqui. Porque é o seguinte, ó. Ele olha para o povo e diz, você não sabe, os príncipes fizeram isso também. Muitos deles parece que não sabiam. Mas não é à toa que Cristo acusa os principais. Cristo, ele já deixa de antemão uma coisa. Eu sei que muito povo se arrependeu e eu sei que alguns dos principais se arrependeram também. Diga para mim o nome de um principal que se arrependeu, você sabe. Isso, não é? Capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos. Ele se arrependeu. Esse homem foi ter com Jesus. E é claro que esse homem, ele está no céu hoje. Muitos do povo também se arrependeram. Mas só que o Senhor Jesus faz uma acusação gravíssima aos principais. Vamos lá para Mateus capítulo 23. Você lembra desse texto? Esse é um texto que é interessantíssimo, hein? Eles sempre existiram. Mateus, no capítulo 23, o Senhor Jesus chama essas pessoas do quê? Olha aí, talvez a sua Bíblia está até marcada. Do que eles chamam essas pessoas? Quem já percebeu aí o texto onde eu estou? É 23 a partir do 13. Ó, chama do quê? Hipócritas. Chama do quê? Cego. Chama de raça de víboras. Não chama. Está vendo? Você entende porque o povo que falou Hosana, olha para, a gente vai ler daqui a pouco, mas você, pelo que você já viu do texto, aqui que eu vou ler agora, só vou ler 2 versículos, você percebeu porque o povo que falou Hosana, depois falou crucifica? Você percebeu? Você percebeu porque Paulo está dizendo que eles não sabiam? Pedro, que eles eram ignorantes em relação ao assunto? Irmãos, só vou ler 2 versículos, verso 15 e 16. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ao 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O 13, hipócritas. Fala uma coisa, depois a outra. Verso 16. Eu vou ler o 15 inteiro, vai só para os irmãos verem o texto inteiro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso aqui é duro, hein? Verso 16, ai de vós, condutores cegos. Irmãos, imagine que alguém seja cego. E aí vem um outro, que é cego também. E fala, eu te levo. Não é difícil a gente pensar nisso? Por isso que existe tanta coisa para ajudar o cego hoje. E tem que ter mesmo. E a gente tem que ajudar o cego. Porque é difícil. Agora imagine, 2 cegos. Não é? Se a gente não der as condições, eles vão enxergar? Não. Ai de vós, condutores cegos. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Aí depois você continua o texto. Você consegue entender por que essas pessoas são ditas como pessoas que não sabiam das coisas. Claro, quem ensinava o povo era hipócrita. O que o povo vai ser? Hipócrita. Quem ensinava o povo era cego. O que o povo vai ser? Cego. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E é diferente daquele negócio de você dar um conselho, a pessoa não te ouvir e você deixar. Não é isso. Aqui que eles não sabiam mesmo. Eles não entenderam mesmo. Eles não entenderam quem era Cristo. Eles estavam esperando um líder político. E o Senhor Deus mandou um líder para restaurar o povo,
para restaurar a alma, mandou um líder para morrer por nós. Feliz Páscoa! É morte, é disso que a gente tem que falar. Eles não entenderam isso. Eles vão falar do quê? Então, por isso que eles são hipócritas, por isso que eles são cegos. Mas eu vou te dizer uma coisa, pode até não entender. Vamos voltar para o texto, vamos voltar. Pode até não entender. Agora ligue o verso 17, que nós lemos. O verso é: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Pegue o verso 17, dê um salto até o 22 agora. Tá? Tá entendendo a dinâmica aqui que eu estou propondo? A gente vai saltar os versos 18, 19 e 21 por enquanto, e vamos direto para o verso 22. Irmãos, o verso 22 diz: porque Moisés disse aos pais. Opa, pode até não entender, mas que alguém já tinha avisado, já. Percebeu? Pelo texto. Não precisamos nem ir lá em Deuteronômio, perto da morte de Moisés. Nem vamos lá. Não vamos lá. Depois você lê o final do livro de Deuteronômio e você vai ver isso aqui. Mas eles foram avisados ou não? São ignorantes? Parece que porque querem. Vamos ter desculpas para negar a Cristo? Vamos ter desculpas para, depois de receber Cristo como Salvador, não viver de acordo com os seus mandamentos? Irmãos, olhe para isso. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E Moisés diz: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, todos os profetas, ele vai além, o apóstolo Pedro vai além, desde Samuel, todos quantos, pois, falaram, também predisseram estes dias. Irmãos, podem até não saber, mesmo assim não é desculpa. Esse homem cita o texto que Moisés fala, e ele fala sobre Samuel. A gente encontra uma profecia no segundo livro de Samuel, aquela coisa, aquilo que Davi fala, não é Samuel que fala, mas é Davi que fala. Você lembra? Haverá um justo que domine sobre os homens, lembra do texto? No temor de Deus. Lembra? Vamos lá, você precisa marcar esse texto da sua Bíblia. Ô Elias, vamos cantar, não hoje, que não dá tempo, eu já estou ficando louco, já com esse relógio caminhando aqui. Filho, Elias, vamos cantar essa música qualquer dia. São esses dois versículos aqui, ó. Vá comigo para 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, eu até perdi o texto, eu nem marquei aqui, mas eu sei que é 2 Samuel. Eu sei porque eu estudei. Isso, obrigado. 23, acho que é 3 e 4. Pronto, achamos. Cadê o microfone? Cadê o Celso? Dá o microfone para o pastor Viana ali, que eu não estou achando o texto aqui não. Já achou aí, né, pastor Viana? Lê aí para mim, por favor. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota na terra. Pronto. Sempre falaram dele. Agora falaram coisas maravilhosas sobre ele. Falaram essas coisas aqui. Falaram que ele iria sofrer. Falaram que ele iria entrar em Jerusalém, sentado no jumento. Ué, como que não entenderam? Como não sabiam? Pois é, acontece isso daqui. Mas nós não temos desculpa. Sabe o que acontece? É que nós agora precisamos buscá-lo. Sabe por quê? Porque ele veio atrás de nós. Ele veio atrás dos teus filhos. Você tem crianças na sua casa? Ele veio atrás dos seus filhos. Como é o nome? É Isabela? Ele já veio atrás dela. Nós precisamos buscá-lo. Creia nisso. Em Gênesis capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz que ao escutarem a voz do Senhor que passeava no jardim, lembra do texto?
Passeava na viração do dia. Eles se esconderam entre as árvores do jardim. E Deus disse a Adão: onde estás? Ele já veio atrás de nós. 1 João, capítulo 4, verso 19. Você lembra? Nós o amamos. Por quê? Ele nos amou primeiro. A nossa declaração de amor, a nossa, todas as vezes que falamos que amamos, já declara que Ele veio antes nos amar. Nós temos que encontrá-lo, porque Ele já veio atrás de nós. Ele já falou o nosso nome. Ele já falou: onde estás? Ele já falou: eu te amo. Ele já falou isso para os seus filhos, meu irmão. Sabe essas princesas que cresceram conosco aqui? Sabe esses rapazes maravilhosos que cresceram com a gente, nossos filhos? Está vendo? Estão aqui, Maria Isabel, ali, Larissa, está vendo? Cresceram com a gente. Ellen, Marcos, está vendo? Deixa eu ver. São esses os jovenzinhos. Os outros são adolescentezinhos ainda. Cadê? Tem mais um jovem. Aquela fofinha ali, Cachinhos Dourados, como é seu nome? É Emily. Está vendo? Caio. O nosso Deus já veio atrás dos teus filhos. Nós precisamos encontrá-lo. E se por acaso houver algum momento de desvio, nós precisamos voltar e encontrá-lo. Ele já veio atrás de nós. Feliz Páscoa. Ele já veio atrás de nós. Verso 19. Diante disso existe uma ordem dada a todo homem. E a ordem é: arrependei-vos. Eu não estou convidando ninguém para aceitar Jesus hoje, essa noite. Não existe um convite aqui. Eu também não ordeno, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, mas leio: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Isso não é se você quer, é uma ordem. Tem que se arrepender. E se não se arrepender, aí é uma outra coisa, que a gente vai ver depois. Mas é isso que Jesus vem dizer a todo homem, toda mulher: arrependei-vos, arrependei-vos dos seus pecados. E é isso que a gente tem que gritar a todos os homens. Esses irmãos que ontem estiveram falando de Cristo, o que eles tinham que falar para se arrepender dos pecados? Não existe evangelho sem essa ordem. Ah, eu quero me converter. Quer mesmo? Foi você que foi atrás dele? Ou ele veio te buscar? Na hora que você estava escondido, ele foi atrás de você. Na hora que você gritava: crucifica, ele foi para a cruz. Na hora que você gritava Barrabás, ele não falou nada. Na hora que cuspiram nele, na hora que bateram nele, na hora que colocaram a coroa de espinhos, ele diz: eu vou para a cruz. Feliz Páscoa! Arrependei-vos, o Senhor diz. Convertei-vos dos vossos pecados. É isso que a palavra diz a todos nós. A Bíblia está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim. Opa! Será que somos felizes longe de Cristo? Como é mesmo, David? Aquele que conhece o amor de Deus não pode ficar longe dele, hein? Felicidade longe de Cristo. Leia o texto. Leia o texto. Eu não estou dando ordem para ninguém aqui. Felicidade longe de Cristo? Que felicidade vamos ter longe de Cristo? A Bíblia está dizendo que depois de apagados os nossos pecados, que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Opa, o reino chegou. Está entendendo? Então é assim. Um dia vocês vão casar. Que cara de tristeza é essa? Está triste que
Vai casar com o Gui e você, Gui? Tá triste que vai casar com a Gi? Não. Tempos de refrigério pelo simples fato de Jesus estar presente no lar de vocês. É assim. Vai ter dificuldade? De montão. Mas é tempo de refrigério. Pelo simples fato de Jesus estar lá. Bacana. É isso que a gente precisa. Não existe felicidade plena longe de Cristo. Apagados os pecados. E vamos lá de novo que eu amei isso aqui. Eu não tinha prestado atenção direito, não. Agora eu estou mais emocionado do que na hora que eu preparei. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Puxa vida, vamos lá. Então, a ordem vem, recebe a ordem do Senhor, se submete à ordem do Senhor, fala para o Senhor, eu sou o teu, pecados são perdoados, existe transformação de vida. E aí eu preciso ir para o final. E aí, irmãos, vocês sabem que eu dei um salto, voltei, e agora eu vou voltar depois do verso 24 de novo para terminar. Quase terminar. Se prepara aí o grupo de louvor. Quase terminar. Vós, verso 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus. E da aliança que Deus fez com vossos pais. Irmãos, você percebe que agora tem um recado especial para esse povo. Para este. É um recado especial para eles. Então tem esse recado que é especial para eles, porque a Bíblia está dizendo, vós sois filhos dos profetas. Os profetas falaram dele. Vocês são filhos dos profetas. E da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, agora vamos lá para todos nós, serão benditas todas as famílias da terra, e nós somos abençoados por causa disso. E aí, meus irmãos, uma palavra de esperança para todos nós, é uma palavra atual, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Quando você olha para o verso 15, e matasses o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Feliz Páscoa. Ele está vivo. O Senhor Deus o ressuscitou. Essa palavra é para todos, desde antes de Cristo, até agora nós que estamos aqui. Todos. Feliz Páscoa. O Senhor Jesus está vivo. Ele foi ressuscitado, no texto aqui, por Deus Pai. É uma obra do Senhor Deus essa, baseado apenas em Atos capítulo 13. Nós sabemos que a ressurreição é uma obra da Trindade. Você vai ver Jesus vencendo a morte, o Espírito Santo também ressuscitando Cristo em outros textos. Mas aqui, uma obra de Deus Pai. Podemos falar João 3,16, claro que podemos. É uma obra de Deus. É uma obra de Deus aqui. Então, ele está vivo. E eu termino aqui, verso 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Se você for para o capítulo 1, que não dá tempo de ir hoje, você vai ver que os irmãos pensavam que Cristo restauraria Israel. Esse não é o objetivo de Cristo. O objetivo do Senhor Jesus é restaurar tudo. O objetivo de Deus é restaurar tudo, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Ele voltará para nos buscar. Termino com essa palavra de esperança. Ele voltará para nos buscar. Deus te abençoe. Muito obrigado, Santo Pai, pela obra redentora de Cristo Jesus e pelo seu infinito poder. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que mandou Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuidou dele. Obrigado, Pai, porque o Senhor o amou. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor o mandou para a cruz. Mas eu te louvo, porque ele está vivo hoje,
O Senhor o ressuscitou. E, ó Deus eterno, no tempo certo Ele voltará. Que todos nós que estamos aqui possamos estar esperando a volta dEle. Ó Deus eterno, se não for na nossa geração, que a próxima geração de Vila São José esteja esperando por Ele. E se não for nela, se não for na outra e na outra, Deus, que a gente plante sementes de tal forma que a gente espere a volta de Cristo Jesus. Porque cremos que Ele está vivo e oramos no nome dEle. Amém.